E aí, pessoal, hoje no Formiga na Tela, a épica biografia do rei dos quadrinhos, Jack Kirby. Conrad voltando aí com tudo, trazendo um volumão parrudo aqui no mesmo projeto gráfico da edição norte-americana, né? Inclusive um lançamento bem recente, já que ele saiu nos Estados Unidos aí no ano passado, né? Se não me engano, por volta de julho. E feito por um cara que é identificado, né, com a sua proximidade de estilo com o próprio Jack Kirby, né? É sempre importante a gente, sei lá, lembrar do que o Jack Kirby representa para os quadrinhos de super-herói. Afinal de contas, aqui a gente fala de um monte de tipos de quadrinhos, mas óbvio, né, vez por outra a gente tá voltando aí ao universo dos heróis, e a gente sabe, né, que falando disso, fatalmente a gente vai cair no legado e na influência de um cara da envergadura do Jack Kirby, né? E o Tom Scioli, no caso, ele é um cara que, assim, não é um estreante, obviamente, mas também não é um cara velho aí de indústria, né? Ele ainda tem muita lenha para queimar. Inclusive, eu comentei que ele tem um estilo que é sempre associado ao Jack Kirby, né? Todo mundo, o mundo inteiro, né, que conhece esse cara sabe que ele é um fã do cara mesmo, né? Inclusive, ali por volta de 2010, a Image lançava Godlands, né? Que é uma homenagem, assim, uma homenagem rasgada aos trampos cósmicos do Kirby, né? Se não me engano, também ele fez com o Joe Casey, que também é um nome bem forte aí nos quadrinhos de super-herói. Bom, e de cara, o que a gente tem que falar aqui sobre o trampo do Scioli é que, de forma alguma, ele procurou um apuro, assim, extremamente correto, né? Escrever a biografia definitiva do Kirby, né? Ele tem um cuidado histórico, assim, que chega a ser relativo, porque ele se propôs a escrever aqui, a desenvolver aqui sua biografia em quadrinhos, baseado nos depoimentos do próprio Kirby, né? E, eventualmente, em relação a algumas outras pessoas, né, que poderiam ou não estar falando alguma coisa diferente do que o Kirby disse naquele momento, né? Como óbvio, né? O próprio Stan Lee, né? É claro, a gente não tem como falar de Jack Kirby sem lembrar, né, da parceria dele com o Stan Lee e como os dois romperam, inclusive, né? A gente tem a Ross Kirby também, que é uma figura assim super importante nesse desenvolvimento da carreira do Kirby, e posteriormente também, porque nós sabemos aqui como aficionados na obra do cara e nos meandros aí biográficos, a gente sabe também que quase houve, né, uma reaproximação entre os dois, e não aconteceu por causa da Ross Kirby, né, que era assim uma esposa ali que tava ali do lado, era companheira pra caramba, puxou o velho pelo braço e falou: não, você não vai não, né? E enfim, eu acho que é bacana. A gente tem que começar esse papo já diferenciando esse trabalho, como por exemplo um que a gente teve um puto orgulho de comentar também, que foi a História Secreta do Bill Finger, né? Que nós fizemos o podcast com o nosso querido Diego Morro da Script. E ali eu acredito que houve muito mais cuidado e uma busca muito maior por detalhes históricos, né? Aqui o Scioli, gostem ou não, o que ele estava querendo era realmente homenagear o Kirby, né? Antes da gente começar a gravar, né, eu até tinha comentado com você, eu falei, olha, eu gostei do quadrinho enquanto um quadrinho, mas eu tive muitos problemas enquanto uma biografia, porque apesar de tudo, ainda é uma biografia. Então, assim, existe a pretensão de contar a história de vida de uma pessoa. Não é um docudrama, não é uma ficcionalização histórica, é uma biografia. Então, assim, tem coisas que me deixaram bastante, sabe, consternado, não no sentido afetivo, mas como análise de biografia mesmo. Tudo isso que você disse é verdade. O Tom Scioli, ele é realmente um fã do cara, ele nunca escondeu isso, né? Inclusive, assim, além de fazer esse Godlands, né, que é uma homenagem escarrada ao estilo do Kirby, ele também pegou personagens criados pelo Kirby, como por exemplo o recente Fantastic Four Grand Design, né, que ainda está para ser lançado aqui, que tem a participação dele. Então, assim, ele é um fã, e é lógico, ele tem todo o direito de ser um fã, ele tem todo o direito de se inspirar no estilo do Kirby, porque, né,
que desenhista não quer se inspirar em outro grande desenhista. O problema, para mim, da HQ, ela tá naquela velha máxima de que todo biógrafo é também um intérprete da vida daquele que está sendo biografado. Porque, a não ser que você esteja in loco, e mesmo estando no local, mesmo vendo as coisas acontecerem, todo mundo tem pontos de vista diferentes, principalmente uma vida que é tão agitada, cheia de grandes personagens que também trespassam a história deste grande personagem que é o Kirby. Então, no quesito biografia, já que a gente começa pincelando nesse sentido, eu já começo com a crítica para depois a gente falar das coisas boas. Recentemente, começou-se a fuçar na Era de Ouro. A gente tem visto muitas obras, né? Você falou da coisa do Bill Finger, a gente também já fez vídeo sobre a HQ do Voloy, da história do Joe Shuster. A gente tem visto uma grande profusão de autores e biógrafos indo atrás desse pessoal, chafurdando ali nas histórias da Era de Ouro e dos personagens da Era de Ouro, para entender como essa indústria funcionava, como os nossos heróis favoritos surgiram e quem eram as pessoas por trás disso. E é lógico que a gente está vendo muita sujeira vir à tona, porque era uma época bizarramente complicada. A gente sabe que muitas dessas editoras eram controladas por mafiosos. Quem conhece a história do Harry Donenfeld sabe do que a gente está falando. E eu não estou nem falando do Homens do Amanhã, né, que você mencionou o podcast com o nosso amigo Diego. Ele mesmo criticou o Homens do Amanhã, falou, é um relato que é impreciso. Realmente. Mas desde esse relato impreciso, tem uma tônica que não muda, são as pessoas falando, olha, a indústria dos quadrinhos era suja, era um negócio sujo, era gente puxando o tapete um do outro, e por aí vai. Só que a gente precisa sempre ver isso por um ponto de vista histórico. E eu não estou dizendo assim, imparcial, porque a imparcialidade é uma utopia. Mas assim, a gente tem que tentar sempre pesar as coisas numa balança e interpretar tudo o que vem até nós, e não só um ponto de vista. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é exatamente essa minha crítica ao trabalho do Scioli nessa HQ. Não existe essa interpretação, não existe essa pesagem. Ele claramente trata o Kirby como um herói injustiçado que busca justiça. É um cara que desde o início está lá fazendo o seu trampo, é um artista incomparável, que não recebe os créditos dos monstros da indústria e de trapaceiros que cruzaram o seu caminho, que disseram que eram amigos e depois percebeu que não se era. O Lee, obviamente, estou falando dele. E, enfim, profusão de pessoas que passam pela vida do imaculado Kirby e que nunca deixaram que ele fosse reconhecido em vida. E, assim, quando você começa a pensar dessa forma na leitura, é inevitável que venha um certo sentimento, assim, pra mim, vem um certo sentimento de, sabe, vem um certo ranço de perceber uma certa pretensão da parte do Scioli de ser uma dessas pessoas que são, para usar aqui uma ironia apropriada, né, ele é um true believer, mas do próprio Kirby. E, tipo, não, eu sei a verdade sobre a história do Kirby, olha como ele foi um herói injustiçado, tá vendo? Vamos venerar essa figura. E isso pra mim você desculpa até usar uma palavra para todos os leitores que gostaram da HQ, que é uma boa HQ, hoje, como eu disse, a gente vai chegar na parte boa, mas assim, é um pouco patético você tratar o Kirby dessa forma, porque pra mim é você entender que ele é uma figura que na vida real não tinha condições de se sustentar como alguém admirável. Você precisa endeusar, você precisa limá-lo de qualquer coisa que possa ser uma mancha na sua história e na sua carreira. Você não pode considerar que as pessoas que cruzaram o seu caminho também tinham as suas próprias vicissitudes, os seus próprios problemas, as suas próprias intenções, e que nem sempre batiam com a personalidade do Kirby, que quem de fato já investigou a vida do Kirby, quem já foi atrás de biografias e histórias e notícias e fatos concretos, não enviesados, sabe que o Kirby era um cara que tinha uma personalidade muito difícil. Ele era um sujeito estourado, tinha os seus motivos para ser, a gente vai falar disso depois. Isso, de certa forma, tá na biografia, mas assim, ele era um sujeito de uma personalidade muito difícil. E ele deixou muita gente de ovo virado pelo caminho na vida dele
por que ele também tinha essa personalidade difícil? Ele não era um sujeito assim que devia ser tão fácil de se conviver. E eu não estou dizendo isso para detratá-lo. Eu gosto pra caramba do Kirby, eu acho ele uma figura interessantíssima, assim, um puta artista. Mas quando a gente fala de biografia, quando a gente fala de seres humanos, quando a gente fala de pessoas reais, a gente tem que abordar tudo que existia de bom, é verdade, quando existe, né? Não dá para fazer uma biografia boa, sei lá, de Hitler, entendeu? Mas eu uso isso até como contraponto, porque é uma coisa que vem sendo feita, por exemplo, em relação ao Stan Lee. E na HQ do Scioli, é impressionante como esse tratamento ele também é enviesado, porque desde o momento em que o Lee aparece lá como office boy da Timely e tudo mais, ele já é retratado como alguém irritante, sabe? Ele já é retratado como alguém com o qual você não vai se relacionar, com uma figura que você vai rejeitar. É o Scioli dizendo, não, na treta Lee e Kirby, eu tô claramente tomando o lado do Kirby. Então, se vocês querem saber como foi a história real, vocês procurem em outro lugar, porque história real vocês não vão encontrar aqui. E isso, para mim, é particularmente problemático quando você apresenta uma obra como uma biografia. Então, assim, eu tenho severas críticas em relação à questão da verossimilhança histórica no tratamento da biografia do Kirby por parte do Scioli, porque ele é um fã declarado e ele não fez questão nenhuma de esconder isso ou de amenizar isso. E isso, para mim, não teria nenhum problema se ele apresentasse essa HQ como uma ficcionalização histórica e não como uma biografia. Mas ele apresenta como uma biografia. Então essa crítica tem que ser feita, a gente tem que bater nisso, porque eu acho equivocado você apresentar informações que se pretendem ser históricas e verossímeis por um ponto de vista completamente enviesado. Não, e o interessante, cara, eu acho incrível o timing, né, que de forma alguma isso é um negócio planejado. Mas essa HQ, ela chega num momento também em que estão aparecendo aí relatos, biografias aí desancando o Stan Lee, né? O que é sempre um problema, no caso de... A gente vive isso na carne todos os dias olhando em rede social, né? Mas, você pegar qualquer uma dessas obras, cara, é um convite à polarização, né? Uma pessoa que não sabe nada a respeito do Kirby, ou que não saiba nada a respeito do Stan Lee e tal, você pega qualquer uma dessas aí que, tipo, toma um partido, assim, muito forte de um dos lados, cara, é um desserviço pro tipo de leitor, de consumidor de quadrinhos que não digo o ideal, mas que seria o mais próximo de não entrar nessas tretas idiotas que a gente vê em rede social, né? Essa questão. Eu, de cara, né, parece que a gente veio aqui para desancar, e não é isso. O que a gente tá falando é que, assim, se você, por exemplo, quer dar isso de presente pro seu sobrinho, pro seu afilhado, porque você fala, veja como meu herói, que assim, eu tenho orgulho de falar assim, cara, eu me emocionei muito lendo essa HQ, assim, mas por motivos muito pessoais. Se eu tivesse que passar isso para alguém mais jovem e falar, cara, veja como meu herói é bacana e você deveria prestar atenção nele, no trampo dele, eu teria que fazer toda essa contextualização que a gente fez aqui, teria que ser feita antes, né, de dar esse presente para a pessoa. É por isso que nós fizemos também, muito oportunamente, cara, a gente tem também o podcast do livro do Sean Howe, né, Marvel Comics, a História Secreta, que ali a gente tem uma medida, assim, se a imparcialidade é uma utopia, ali ele chegou bem perto da utopia. Porque ali ele conseguiu distribuir os papéis de um jeito que a gente olha e fala, não tá puxando a sardinha pro lado de ninguém, né? Inclusive nas partes agradáveis, né, do Kirby, que não são abordadas aqui na biografia, né, declaradamente, eventos eles são deixados de lado, mas nem por isso, né, conforme a gente falou, nós somos fãs, né? E nós queremos service. Não, brincadeira, não era isso que eu ia falar. Pelo amor de Deus. A gente é fã, né? A gente curte, a gente se emociona e tal. E agora vamos falar da HQ, né? Porque a gente já tá 15 minutos aqui, né? Só na parte de contextualização. Não, então, a parte da HQ, cara, primeiro assim, eu acho que o que mais salta aos olhos quando a gente abre o negócio é a parte estética. Que assim, é um deleite, é um deslumbre, é um desbunde para quem conhece
a história da estética das HQs, você pegar o trampo que o Scioli faz. É preciso, assim, deixar bastante claro que o Scioli não é um desenhista comum, cara. Ele é um cara com muitos recursos. E, assim, desde os detalhes da composição, de grade das páginas, que é claramente uma homenagem à Era de Ouro, e você vê a transformação dela, até o letreiramento também é uma homenagem aos primórdios da HQ, e você vai vendo isso evoluir na passagem da biografia do Kirby. Tem até aquelas escolhas que não são só reverenciais num sentido histórico, mas tem aquelas que são reverenciais num sentido conceitualmente estético. Eu acho que a que mais salta aos olhos, por exemplo, isso dá pra ver logo na capa. Mostra aí de novo pra galera, que eu quero apontar isso pro pessoal. Se você tá notando a imagem de capa, você percebe uma coisa que literalmente salta os olhos, que são os olhos. Isso não é só uma escolha aleatória por parte do Scioli. É um negócio assim bastante conhecido de quem desenha a HQ, principalmente quando a gente vem da Era de Ouro, de caras como, por exemplo, que o próprio Kirby se inspira bastante, como, por exemplo, a trinca santa lá dos anos 20 e 30 das HQs, o Hal Foster, o Alex Raymond e o Milton Caniff. Você tem o uso de expressões que elas não se pretendem ser realistas, elas têm uma intenção. A expressão pretende passar uma intenção. E o Scioli, ele rompe com esse realismo biográfico da pretensão da HQ ao desenhar um Kirby que tem esses olhos saltados. E ele é o único dos personagens que tem essa característica. E você percebe que é ele sutilmente, desde o início, dando essa letra de que ele está fazendo a biografia de alguém que é um visionário, de alguém que enxergava coisas que artistas comuns ou outras pessoas não enxergavam. Então você tem essas pequenas escolhas estéticas que ele vai fazendo no decorrer da HQ, que, cara, são muito bonitas para quem não conhece a história das HQs, mas para quem conhece a história das HQs, assim, dá um quentinho no coração, porque você se sente contemplado. Você fala, puta, esse cara tá fazendo o trampo de um dos maiores ídolos das HQs, também dialogando para quem é realmente fã de HQ, né? Aproveitando aí, você falou que era fã e queria service, esse não deixa de ser uma forma do Scioli fazer isso para o seu leitor. E, de fato, cara, assim, a maneira como ele vai sutilmente transitando a narrativa, é uma narrativa que não tem grandes rompimentos, né, do tipo capítulo 1, 2, 3 e saltos muito grandes na vida dele. Existe uma fluidez narrativa que permite uma imersão que não é muito comum em biografias. Eu acho que, inclusive, até aproveitando, pensando isso agora, eu acho que um dos maiores méritos dessa biografia é justamente o seu timing narrativo, porque você imerge, você se envolve com a história do Kirby. É até interessante, eu fui obrigado a ler meio no susto aí, no excesso de trampo e tal, e foi curioso porque, assim, eu precisei voltar páginas depois que eu já tinha terminado de ler para ver quando é que as mechas brancas do cabelo dele começaram a aparecer, porque é uma transição tão fluida, tão bem feita, que você não percebe esses detalhes acontecendo. Você está vendo a vida de um Kirby jovem e de repente você está no lendário Jack Kirby, no auge da sua carreira, já com essa imagem consolidada, que inclusive está aí na capa, né, do cara com as suas mechas brancas, e você não percebeu isso acontecer porque a história, ela é realmente envolvente. A história de vida dele, apesar desse endeusamento que nós mencionamos, ela é envolvente. A gente está falando de um cara que estava lá nos primórdios da indústria, a gente está falando de um cara que, sabe, foi para a Segunda Guerra, um cara que teve que se reinventar quando foi para a Marvel, um cara que teve que se reinventar de novo e só atingiu o auge da sua arte quando ele saiu da Marvel e começou a trabalhar com a mitologia dos Novos Deuses e do Quarto Mundo. Então, assim, é um cara que tem uma história que merece ser contada. E apesar de tudo, cara, eu vou dizer o seguinte: se você tem que endeusar e mitificar a história de alguém, mitifique a história de alguém que tem material para isso, que dá a chance de você fazer isso, que te dá o escopo para fazer isso, e o Kirby é um cara assim.
A gente tem que trazer aqui pra cá a lógica que a gente coloca nas premiações. Nas premiações são idiotas, mas são menos idiotas quando elas vão pra quem realmente merece. Exatamente. No caso aqui, vamos encarar a HQ como uma premiação, como uma justa homenagem a alguém que, sei lá, que realmente fez a diferença. E todo esse dinamismo narrativo que você comentou, ele tem muito a ver, cara, com a pauleira com a qual o Kirby desenhava. Né? É incrível você pensar nisso, cara. Porra, a quantidade de coisas que o cara desenhou e muitas delas, sabe, uma parte delas não viu nem a luz do dia, né? Quantas páginas não foram recusadas? Quantas ideias, sabe, não foram pro lixo, sabe? Mas ele tava sempre ali, cara. O maluco era um guerreiro da prancheta, sabe? Se faltar uma definição melhor do que essa. E, enfim, eu gosto muito, cara, é que a parte da onde a gente começa, da Era de Ouro, tal, até a fundação da Marvel e todos os problemas legais e pessoais que adviram, né, dessa carreira, elas são muito bacanas na HQ, mas eu confesso que eu fiquei muito mais, assim, sabe, envolvido na parte, sabe, nos relatos de guerra. Porque muitas dessas coisas, elas são menos comentadas, né, pelos fãs de quadrinhos. E quando você vê, sabe, todo esse percurso, cara, do cara que quase morreu, do cara que quase perdeu o pé, sabe, toda aquela história do cachorro no campo de batalha, porra, tudo isso é muito bacana, né, você pensar que sei lá, quando a gente junta tudo na nossa cabeça, parece que não cabe em uma vida, né? Especialmente alguém que ficava, sabe, labutando na prancheta, sabe, todo o tempo disponível que tinha, e mais, né, com vários filhos em casa, né? Isso é um outro negócio, assim, que é fantástico de se pensar. Sobre esse pedaço... sobre essa parte do exército também, cara, essa cadência narrativa, eu só vejo um pequeno probleminha também para fazer uma pequena crítica aí sobre a passagem de um acontecimento para o outro. Não é spoiler, tá? Tem uma hora que o Kirby, soldado, servia numa companhia que ia assistir um show da Marlene Dietrich. Em determinado momento, cara, o corte de cena, que é pra onde ele tá desenhando, e um amigo dele tem a cabeça estourada por um tiro que lava o caderno dele de sangue, a impressão que dá quando você lê corrido, parece que aquilo aconteceu no show da Marlene Dietrich, né? Aí, quando você passa e vê que não, você percebe que isso foi um equívoco narrativo do desenhista na hora de elaborar essa passagem, né? Mas fora isso, cara, eu acho que foi o único tropeço, assim, a única hora que eu, tipo, tava indo ali a 100 por hora e pum, bati numa lombada, do nada, sabe? De resto, o que eu posso falar da minha experiência pessoal com essa HQ? Cara, eu demorei alguns dias pra ler, eu não li numa tacada só, mas toda vez que eu parava pra ler, eu tinha que me forçar a parar para ir fazer outra coisa, para ir fazer minhas obrigações, porque ela é muito agradável, né? Você quer saber mais, quer ver para onde tá indo aquilo, embora 90% das coisas você já saiba, né? Mas mesmo assim, cara, é aquele envolvimento do fã com o seu ídolo, né? Não tem jeito. Sim, cara. É que nem eu falei, né? Eu tive que ler meio no susto aqui pra gente poder gravar. E no final, essa impressão que eu tive desses problemas biográficos acabou ficando, né? Porque é aquela velha história, quando a gente começa a remoer o que a gente leu para poder falar sobre, é que as falhas começam a vir à tona. Você quer saber essa parte, por exemplo, da Segunda Guerra que você mencionou, nem foi algo que me incomodou. Eu fiquei mais incomodado quando, por exemplo, porque assim, para explicar para o amigo espectador, toda a HQ, ela é narrada em primeira pessoa pelo próprio Kirby, né? O que inclusive piora um pouco essa situação de enviesamento dos fatos. Mas existe um rompimento do ritmo mais claro quando existem os poucos momentos em que não é o Kirby que está narrando em primeira pessoa. Inclusive um deles, que eu acho que é o mais problemático, que é justamente quando o Stan Lee tem o seu momento de narração, que é quase como um momento do tipo, não, eu vou fazer o Lee falar um pouco,
para não pesar tanto na dele, eu vou dar a palavra a ele só um pouquinho para ele se defender e depois eu volto pro Kirby. O que é, no mínimo, desnecessário, porque você tem uma das falas do Lee que é imediatamente sobrelapada por uma fala do Kirby dizendo são tudo mentiras. Então, assim, eu não sei por que ele sentiu a necessidade de fazer isso. É lógico que o Lee é uma figura proeminente na vida do Kirby e tudo mais, mas pra mim foi o único momento que mais me incomodou. Mas de resto, cara, assim, desconsiderando essa parte do enviesamento, eu recomendo completamente para qualquer um ter essa HQ por perto na sua estante, porque, primeiro, já cansei de reforçar, a arte é belíssima, tá? Assim, o Scioli dá um show na arte. Querendo ou não, é um relato interessante da vida do Jack Kirby, e apesar de hoje a gente ter muita gente falando sobre esses caras, né, resgatando essas figuras, dando crédito a quem merece crédito, isso não aconteceu até recentemente. Nós que somos interessados na história das HQs e a gente já caiu de cabeça nesse rolê tem um tempo, para nós isso são favas contadas, mas para muita gente não é. Então, assim, de um jeito ou de outro, é bom a gente ter material sobre esses caras que, sabe, celebrem a vida dele, porque a despeito de qualquer pessoa que eles critiquem, que esses autores critiquem no meio do caminho, que eu acho que precisa ser questionado, celebrar a vida desses caras é necessário, principalmente a vida desses caras que merecem ser celebrados. Como a gente falou, o Bill Finger, como a gente acabou de fazer um programa inteiro aqui sobre o Jack Kirby, sabe, combater figuras que realmente precisam ser combatidas, como eu mencionei, o Harry Donenfeld, um cara tipo o Bob Kane, né? Bob Kane. Do Bill Finger. O cara que era realmente o vilão da Marvel, se a gente tem que apontar algum vilão, que seja o cara da grana, que é quem não dava crédito para quem merecia, como por exemplo o Martin Goodman da vida, e não o Stan Lee, entendeu? Que é um cara que acabou sendo demonizado, e ele é parte desse processo que periga, como você disse agora há pouco, periga de você criar uma narrativa que não é verdadeira. E isso é extremamente, assim, contraproducente no momento em que a gente está resgatando essas histórias da Era de Ouro que tanto precisam ser resgatadas. Então, assim, é um desserviço você demonizar quem não merece ser demonizado, muito mais do que celebrar, talvez de uma maneira enviesada, quem merece ser celebrado, né? Que é a história das premiações que você falou agora em relação ao Kirby. Leiam essa HQ, tenham essa HQ, queiram mais material desse, saibam mais sobre a história desses autores. Eu mencionei lá a Trinca Santa, por exemplo. A gente ainda está devendo programas para caras como o Hal Foster, o Alex Raymond e o Milton Caniff, que são gênios, assim, inefáveis das HQs e que ainda estão relativamente esquecidos. São caras que merecem ser trazidos de volta à tona, e eu espero que no programa de hoje a gente tenha conseguido fazer isso pelo menos um pouco em relação à pessoa Kirby, e não somente a lenda Kirby, que é tão conhecida e tão celebrada. Exatamente. Inclusive, o link para você adquirir aí a épica biografia do Rei dos Quadrinhos está aqui na descrição do vídeo, tá? E ouça nosso podcast sobre o livro Marvel Comics, A História Secreta, que também é muito bacana, faz um complemento muito legal com tudo aquilo que a gente acabou de falar aqui. Eu vou mostrar aqui pro pessoal saber o que eu tava usando no programa. Olha o que eu tava usando. Aê! Então é isso, pessoal. Acesse nosso site, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. Manda um e-mail para nós na tela @formigaelétrica.com.br e também dá uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. É apoia.se/formigaelétrica. Vê se você quer contribuir com a gente, ajudar a aumentar a nossa qualidade técnica e além. Beleza? Então é isso. Na quarta que vem a gente volta. Falou!